Oi, curiosos, tudo bem? Eu sou a Isabela. E eu sou a Paula. Nós somos do canal Artefato Curioso e hoje estamos aqui para conversar sobre um conceito físico, que é a capilaridade, relacionando com a circulação de líquidos em diferentes tipos de organismo, que neste caso serão as plantas e os humanos. E qual a importância da água para as plantas? Nas plantas, a água é o líquido presente em maior quantidade e o conteúdo desse líquido nas células vegetais geralmente é superior a 90% na maioria dos tecidos, podendo chegar até mesmo em 95% em algumas plantas, como a alface. Por conta dessa grande necessidade de água, a distribuição de plantas na superfície terrestre depende mais da disponibilidade de água do que de qualquer outro fator ambiental. Portanto, em áreas com grande disponibilidade de água, há maiores taxas de diversidade, como nas florestas tropicais. Ao contrário dos lugares desérticos, como o Saara, que tem pouca distribuição e diversidade de plantas. Se falta água, há a alteração estrutural nas células, principalmente se a quantidade de líquido fica abaixo do que 75%, podendo levar até mesmo à morte celular. E quais são as funções da água na planta? Além de tudo que eu já disse anteriormente, em meio aquoso ocorre a difusão de minerais, solutos celulares e gases, tanto na célula quanto entre órgãos vegetais. E a relativa alta permeabilidade da maioria das paredes e membranas celulares resulta numa fase contínua para a difusão e translocação de solutos na planta. É importante ressaltar que a água é um importante substrato para reações celulares imprescindíveis para todo tipo de vida conhecida, como por exemplo, a fotólise da água, que é um processo inicial da fotossíntese e que sustenta toda a biosfera. Ela é também fonte de oxigênio molecular existente na atmosfera, que é produzido na fotossíntese, assim como do hidrogênio para reduzir o CO2 a carboidrato. Outros processos, como a hidrólise de macromoléculas, tais como a do amido em açúcares solúveis, são imprescindíveis na germinação de sementes ou na respiração noturna, quando não há produção de carboidratos pela fotossíntese e a respiração de manutenção e principalmente a de crescimento se mantém. Como outra função da água nas plantas, temos a manutenção da turgescência celular, que sustenta a própria morfologia de plantas herbáceas e que é essencial para o aumento de volume celular e crescimento do vegetal, abertura de estômatos e movimento de folhas e flores. Além de todas as funções que já foram citadas anteriormente, uma outra função é a de transporte, que além de ser um meio onde se processa o transporte de substâncias variadas nas plantas, é também o veículo de transporte e é o meio através do qual os gametas móveis efetuam a fertilização, além de ser um dos meios mais importantes na disseminação de esporos, frutos, sementes e outros elementos vegetais. E como que ocorre o transporte de água no xilema da planta? Para a maioria das plantas, o xilema constitui a parte mais longa da via de condução da água no seu interior. O xilema, ele consiste em 4 tipos de células: os traqueídeos, os elementos xilemáticos, as fibras e o parênquima xilemático. As células do parênquima, sobretudo nas plantas lenhosas, são as únicas que estão vivas. Essas células ocorrem essencialmente nos raios que aparecem radialmente na madeira das árvores, mas também existem células do parênquima espalhadas pelo xilema. As fibras são células do esclerênquima dispostas ao longo de feixes que lhes conferem resistência. Os traqueídeos e os elementos xilemáticos dispostos verticalmente são as células que estão envolvidas no transporte da solução xilêmica, que no caso é composta por sua maioria de água. E quando a água e os seus minerais atingem os vasos xilemáticos, são transportados até as folhas. E para explicar esse movimento surgiram duas teorias, a de pressão reticular e a de coesão-tensão. Agora que já falamos bastante da importância da água para as plantas, vamos falar um pouco sobre a importância do sangue para o ser humano. O sangue é o principal meio de transporte de substâncias no corpo humano, além de funcionar como parte natural da defesa do organismo. Ele é composto por hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que têm a função de levar oxigênio para todo o organismo. Também é composto por leucócitos, que são importantes para o sistema imunológico, que agem no combate às infecções do corpo. Também temos as plaquetas, que têm a função de coagular o sangue. E por último, ele é composto pelo plasma, que é a parte líquida do sangue.
e corresponde a aproximadamente 55% do volume total de sangue. E nele estão contidas proteínas, sais minerais, gás carbônico e outras substâncias dissolvidas em água, além das células do sangue. Além de tudo que já foi dito anteriormente, o plasma tem como função o transporte de gás carbônico produzido pela respiração celular para o pulmão. Ele também tem como função o transporte de nutrientes, transporte de resíduos produzidos pela célula, e ele também auxilia na defesa do organismo, por transportar substâncias que combatem os micro-organismos. Também auxilia na coagulação do sangue, em conjunto com as plaquetas. Agora, falando da nossa circulação, vocês sabiam que nosso sistema circulatório é composto por dois sistemas vasculares, o sanguíneo e o linfático? O sistema circulatório sanguíneo ele é composto pelo coração, pelas artérias, pelos vasos capilares e pelas veias, e todos eles são revestidos internamente por uma camada de epitélio chamada endotélio. O coração é um órgão responsável por bombear o sangue pelos vasos. As artérias são vasos que diminuem o seu calibre, ou seja, se tornam menores conforme vão se ramificando, e levam o sangue com outros nutrientes e oxigênio para nutrir os tecidos. Já os vasos capilares são muito finos e formam uma rede complexa de tubos delgados. As veias, por outro lado, são o resultado da convergência entre esses capilares, que possuem maior diâmetro à medida que vão se aproximando do coração. Elas são responsáveis por transportar o sangue do tecido de volta para o coração. Vamos entender agora um pouco melhor como funciona o fluxo sanguíneo? Bom, o sangue, assim como a água no xilema e outros fluidos, flui a partir de um gradiente de pressão, partindo de uma área de maior pressão para outra de menor. Nesse caso, o fluxo sanguíneo ele parte das artérias, vão para os capilares e, por fim, as veias. O fluido se movimenta pela parede do endotélio por meio da ação combinada da pressão hidrostática e da pressão osmótica, sendo que a pressão é a medida de força realizada pelo sangue na parede do capilar, que é o endotélio, e isso faz com que o sangue se movimente. O diâmetro dos vasos sanguíneos é muito importante nesse quesito. Ele é o fator principal que determina a existência do fluxo através das vasos, porque ele está muito ligado com a pressão. Tanto que a gente viu, que as artérias, por possuírem maior calibre, possuíam maior pressão. De acordo com o autor Plínio Della Torre, a pressão hidrostática de um fluido promove uma força que é transmitida igualmente em todas as direções, em qualquer profundidade, para qualquer forma de recipiente. No nosso caso, são os vasos. A fórmula para aqueles que gostam de física é dada por pressão igual à altura da coluna vezes a massa específica do líquido vezes a aceleração da gravidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema vascular linfático. O sistema vascular linfático ele é composto pelos vasos linfáticos que estão presentes nos tecidos. Eles são tubos de fundo cego que se unem formando tubos de maior diâmetro. Os vasos maiores terminam nas veias, retornando o fluido presente nos espaços intersticiais de volta para o coração, sendo que 90% desse fluido que sai dos capilares retorna através dos vasos linfáticos. Para entender melhor como funciona esse fluxo, ele envolve a pressão osmótica que eu falei anteriormente. Bom, as proteínas vazam das paredes dos capilares e aumentam a pressão osmótica do fluido intersticial. Isso faz com que esse fluido não consiga voltar para dentro dos capilares e tendem a se acumular nos espaços entre os tecidos, chamados de espaço intersticial. Com isso, há uma diminuição do volume da pressão sanguínea e um aumento do fluido nos espaços intersticiais, que pode resultar no edema, que é um inchaço em determinada região do corpo. Por exemplo, quando a gente olha o nosso tornozelo e vê que ele está um pouquinho inchado, é um edema. Então, os vasos linfáticos retornam o excesso do fluido e as proteínas de volta para as veias. É importante deixar claro que o fluido intersticial, quando entra nos capilares linfáticos, passa a se chamar linfa. A linfa é derivada do plasma sanguíneo, que é aquele fluido que eu já disse que atravessa os capilares sanguíneos. Ele é importante porque ele ajuda a controlar tanto a pressão quanto o volume do sangue. Para entender o que é capilaridade e como ela funciona, eu vou precisar introduzir alguns conceitos físicos, como as forças de coesão e adesão e a tensão superficial. Em fluidos, as forças atrativas entre suas moléculas permitem que esse fluido seja capaz de exibir uma superfície. Assim, quando há atração entre moléculas de uma mesma espécie, temos a chamada força de coesão. No caso da água, essas forças coesivas são formadas pelas pontes de hidrogênio entre suas moléculas. Essa atração causa uma força resultante dirigida ao seu interior, criando uma espécie de superfície elástica, a qual chamamos de tensão superficial. E quando tratamos de tensão superficial, utilizamos da letra grega gama. Quando há atração entre moléculas de espécies diferentes, como líquidos e sólidos, temos a chamada força de adesão. Vale ressaltar o efeito da molhabilidade, que é basicamente a resultante entre as forças coesivas e adesivas. Esse efeito ele pode ser observado ao derramarmos uma gota de água sobre uma superfície sólida. Ao traçar uma reta tangente ao líquido no contato com a superfície sólida, obtemos um ângulo θ. Quanto maior o ângulo θ, menor é a molhabilidade entre a superfície e o líquido.
Dessa forma, capilaridade ou ação capilar é a tendência de um líquido subir e descer dentro de um tubo de diâmetro pequeno, de acordo com a sua molhabilidade, muitas vezes aparentando violar as leis da gravidade, sendo a ascensão capilaridade uma consequência direta da tensão superficial. A força de tensão superficial pode ser definida de acordo com essa equação. A equação que determina o peso da coluna do líquido com uma determinada altura h é essa daqui. E a equação que determina h com o líquido em repouso é essa daqui. Observa-se que a altura que o líquido ascenderá por ação capilar depende principalmente de fatores como a densidade do líquido, a tensão superficial e o diâmetro do tubo. E, nesse caso, a altura e o ângulo formado entre o líquido e o tubo dependem dessas forças coesivas e adesivas. Se as forças coesivas forem menores que as forças adesivas, o líquido ascenderá, formando um ângulo menor que 90 graus. Caso essas forças coesivas sejam maiores, o líquido irá descer, formando um ângulo maior que 90 graus. Em se tratando de plantas com sistema vascular desenvolvido, a capilaridade auxilia principalmente no transporte pelo xilema de seiva bruta, que é composta por água e sais minerais. Nesses vasos, a força de adesão é gerada principalmente pelas forças atrativas entre as paredes desses tubos e as moléculas de água, permitindo que, quanto menor o tubo, maior seja a ascensão de água por este. Assim, podemos afirmar que as forças coesivas e adesivas, junto com a transpiração, proporcionam o efeito da capilaridade, permitindo a ascensão dessa seiva bruta e, consequentemente, o seu transporte para as regiões mais apicais da planta, de forma a vencer o efeito da gravidade. No caso dos vasos humanos, é possível observar esse fenômeno na circulação dos fluidos por capilares sanguíneos e linfáticos, sendo que essa capilaridade é notada principalmente pelo fato desses vasos apresentarem um diâmetro pequeno. Concluindo, observamos que tanto os nossos vasos quanto os vasos xilemáticos são responsáveis pelo transporte de fluido e nutrientes, e isso se deve principalmente ao fenômeno da capilaridade, que existe devido à integração de forças, como as forças de adesão e coesão das moléculas.